Ao vivo. Oi! Olá, estamos aqui na Celso Lisboa. Estou fazendo uma live e esqueci de botar o microfone. Será que tá dando para escutar? Deve dar, né? Acho que deve estar dando para escutar. Que eu vou falar sobre Gestalt terapia e sobre a diferença entre a formação de Gestalt terapia e a pós-graduação em Gestalt terapia que a gente tem aqui na Celso Lisboa. É claro que pode ser, tá, que outras pós-graduações e outras formações têm formatos diferentes. Eu, como estou coordenando a pós aqui na Celso e também sou diretora de uma formação, eu posso falar da diferença entre as duas e sobre o que eu conheço também, mas eu não posso falar por todas, tá? Então, assim, primeira coisa, vamos falar da Gestalt terapia, né? Se alguém falar alguma coisa aí... Eu já botei, se eles estão ouvindo para ver. Ah, tá bom. Uhum. Qualquer coisa eu pego o microfone. Tá. Então, assim... Vê se tá ouvindo pelo seu celular aí. Não deve estar. Então, assim, Gestalt terapia, primeira coisa, assim, eu acho que o Fernando pode falar isso também, né? A nossa impressão, pelo menos a minha impressão, é que a Gestalt terapia escolhe o terapeuta. Né? Porque é uma abordagem que tem a ver com um estilo de vida, uma forma de ser, tá? Então, assim, a Gestalt terapia, ela trabalha com uma visão de homem, uma visão de mundo específica, que diz exatamente o seguinte: a pessoa, ela é responsável, não pelo que acontece, óbvio, mas pelo que ela faz a partir do que acontece. A pessoa, é ela que sabe o que é melhor para ela, né? Não é o terapeuta que tem essa responsabilidade de ir até o cliente e dizer para ele o que é melhor ou o que significa alguma coisa. Porque nós vamos trabalhar com uma abordagem a partir, tendo uma visão da fenomenologia. A gente vai entender que a gente vai descrever o fenômeno tal como ele aparece, não interpretando, não deduzindo. Porque pra gente não faz sentido, porque de acordo com a nossa visão de homem de mundo, não faz qualquer sentido a gente fazer isso pelo cliente. Porque a gente entende que é ele que sabe melhor sobre ele. E além dele saber mais, a gente entende que ele tem que ser responsável, quer dizer, hábil em responder por si mesmo. A gente precisa ajudar o cliente a ter autossuporte e não um suporte externo, né? Então, isso faz toda uma diferença no olhar, tá, do terapeuta para com esse cliente. Então, tem que fazer sentido, né? Não é, e isso eu acho interessante quando eu dou aula, eu sempre falo, né? Não é uma questão de dizer que outra abordagem é boa, outra abordagem é ruim, ou outra abordagem funciona ou não funciona. Não é isso. A questão é, o que faz sentido? Qual é a minha visão de homem de mundo? Né? Eu realmente entendo que esse ser humano, esta pessoa, ela é capaz de saber por ela mesma? Ou eu acho que eu preciso fazer por ela? Quer dizer, é claro que de alguma forma nenhuma abordagem vai colocar, vai dizer, eu vou fazer pelo outro. É claro que não, tá? Mas quando, por exemplo, um desenho, tá? Em um desenho, em algumas abordagens faz sentido, por exemplo, você interpretar, você dizer ali o que você está vendo e dar algum sentido ali. Faz sentido para algumas abordagens. Para a Gestalt terapia, para a gente é uma questão ética não interpretar. Porque quando eu interpreto, eu estou colocando como meu uma coisa que é do outro. E para mim não faz sentido. Tá? Então, a primeira coisa que um Gestalt terapeuta precisa se desconstruir, vamos dizer, se despir, são dos preconceitos. Né? Do que eu penso que é melhor, do que eu penso que deveria ser, do que eu conheço na teoria. Porque quando eu me coloco num lugar de que eu sei, eu diminuo o outro como se o outro não soubesse. Faz sentido? Né? Então, quando a gente fala de Gestalt terapia, a gente está falando de uma abordagem que vai trabalhar com este olhar. Então, nós precisamos conhecer o método fenomenológico, nós precisamos conhecer
a visão humanista, existencial. Primeiro para se compreender, porque nós vivemos numa cultura, não sei se vocês se dão conta, que o tempo todo tem alguém dizendo pela gente, né? Você diz que você não gosta, a pessoa fala, mas você deveria gostar, né? Uma vez eu fui lavar o cabelo no cabeleireiro, aí eu falei água morna, mas água gelada é boa, mas eu não gosto de água gelada, né? Então assim, quem diz que o outro pode saber mais do que eu, né? Além de eu não gostar, eu tenho alergia a frio. Eu tenho uma coisa que eu começo a ter alergia. Então, assim, imagina. Então, como é que o outro pode saber o que é melhor para mim? Né? Então, muitas vezes, a gente, enquanto terapeuta, pode cair nessa armadilha. Principalmente em casos graves. Uhum. Porque eu olho um caso grave e falo, não, tá tão grave que eu preciso pegar no colo, fazer por ele e dizer o que ele tem que fazer. É muito tentador. Porque a gente é muito bem intencionado. A gente tem muito boa intenção. Né? A gente tem tão boa intenção que a gente muitas vezes faz pelo outro e não olha o outro. A gente olha o que a gente pensa a respeito do outro. Né? E para a Gestalt terapia, um bom terapeuta, tá? Ele tem que usar essa visão de homem, de mundo, que tem a ver com o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. Okay? Aí, vamos para uma outra coisa, né? Para a Gestalt terapia, não faz sentido uma outra forma de ver o homem que não seja a partir de uma relação que a gente chama relação dialógica, que é uma relação que eu procuro estabelecer uma relação genuína com o outro. Não uma relação em que eu vou trabalhar com uma transferência, no sentido, né, que a psicanálise, com a neutralidade, não faz sentido para a Gestalt terapia. Para a Gestalt terapia, a gente vai trabalhar que eu, Helena, preciso ser o mais genuína possível. Preciso ser Helena. Não Helena terapeuta, não Helena sei lá o quê, não Helena professora. Preciso ser Helena. Para estabelecer uma relação inteira, sabendo que eu sou uma pessoa única, poder estabelecer uma relação inteira com este outro, que eu também sei que é único, que eu também sei que, né, que é um ser com todas as suas potencialidades. E nesta relação, nós vamos, eu vou tentar preparar o terreno para poder acontecer o que a gente chama de relação eu-tu. Só que a relação eu-tu, né, que é essa relação mais genuína, ela não pode ser objetivo. Olha que interessante. No momento que eu estabeleço, eu vou estabelecer agora uma relação genuína com você. Isso já é um objetivo, já é um propósito, já não é genuíno, não é verdadeiro. Eu estou usando esta relação com uma certa finalidade. No momento que eu faço isso, a relação se transforma no que o Martin Buber chama de relação eu-isso. E aí, eu estabelecendo uma relação eu-isso, já não é genuína. É claro, tá? Que por isso que a gente fala que é uma relação dialógica, essa relação precisa ser, tá, de alguma forma, um equilíbrio entre eu-tu e eu-isso. Porque é impossível você ter uma relação eu-tu todo o tempo da vida. Então, eu estou atendendo o meu trabalho, eu preciso receber por isso. No momento que eu estou recebendo, eu estou usando aquele cliente, aquele paciente ou consulente, como vocês preferirem chamar, de alguma forma para poder ter o meu salário, o meu dinheiro, enfim, né? Mas faz parte dessa relação, porque a gente trabalha com isso. Mas se eu olho para esse cliente só como alguém que me paga, é uma relação eu-isso, predominantemente. E este é o problema. Porque aí não estabelece a relação eu-tu. Que é claro que a relação eu-tu, como eu estava falando, não pode ser objetivo. Ela tem que acontecer, como que o Martin Buber fala, por dádiva. Né? É algo que simplesmente acontece. Eu preparo o terreno, igual, né? Você prepara toda a casa para a festa e vê se acontece. Olha que coisa, né? Você não pode controlar a existência. Porque se a gente controla, já não se torna genuíno, já se torna fake. Né? A palavra fake. Então,
isso é muito interessante se pensar, porque nesta relação genuína, nesta relação dialógica, que há esse equilíbrio entre o eu, tu e eu, isso, aonde eu estabeleço o terreno e deixo para ver se pode acontecer, porque muitas pessoas não conseguem estabelecer uma relação genuína porque nunca conheceram isso. E na Gestalt terapia, a gente entende que nós só podemos nos conhecer a partir de relações genuínas, a partir do eu tu. É no eu tu, é no momento que eu tô aqui, podendo ser eu mesma, reconhecendo vocês como seres únicos e podemos, por dádiva, quem sabe, acontecer uma relação genuína com, né, da eu tu, que eu posso entender ou compreender, sentir quem eu sou. E é por isso que Gestalt terapia não faz sentido neutralidade. Porque eu preciso ajudar, né, a outra pessoa a podermos construir uma relação genuína, para que, tanto eu também tenho que ter construído isso, claro, né, na minha terapia individual, no meu trabalho interno, para poder também fazer com que essa pessoa possa ser confirmada na relação verdadeira. E ser confirmada não é só aspectos positivos, né? Porque às vezes a pessoa fala, isso aí, muito bem, parabéns. Não é isso, não é tão... É ser confirmada de uma forma total, né? Daquilo que é genuíno no outro, que eu posso estabelecer que é único, que é o que está acontecendo. Então, nós vamos trabalhar com essa noção, por isso que a Gestalt terapia não combina com neutralidade. Porque se eu estiver aqui neutra, eu não estou inteira. Eu tenho que estar me controlando, pelo menos é como eu entendo, tá? Eu tenho que estar me controlando para parecer ser sei lá o quê, ou mesmo para não parecer ser sei lá o quê. E no momento que eu fico no controle, eu não tenho como estabelecer uma relação genuína. Tá? E aí entra como nós trabalhamos com diagnóstico. Para a Gestalt terapia, nós precisamos estudar, compreender para conseguir fazer diagnóstico. Nós também diagnosticamos, mas o nosso diagnóstico não é coisificante, ele é processual. A gente entende que o diagnóstico serve para algo, serve para direcionar o nosso tratamento. No entanto, eu não reduzo a pessoa àquele diagnóstico. Porque se eu vejo essa pessoa como aquele diagnóstico, eu estou estabelecendo uma relação predominantemente eu-isso. Porque eu estou coisificando a relação. Perguntas? Perguntas? Não? Então, esse olhar é um convite para a gente ir, vamos dizer assim, de uma outra forma. Por isso que a gente fala que Gestalt é estilo de vida, né? Porque é uma outra forma de ver as relações. Porque quantos de nós, talvez, nunca olhamos verdadeiramente? Até quanto tempo se passa sem olhar verdadeiramente para o outro? Não sei se vocês sabem como é que o Martin Buber começou a pensar essa questão da relação. Alguém já sabe como é que foi? O Martin Buber, professor, na época pré-guerra, ele teve um aluno que chegou para ele, né, falou que após a aula queria conversar com ele algo. E o Martin Buber, naquele processo da aula, se esqueceu, não perguntou, foi embora. E esse aluno era um jovem, um homem jovem, que foi para a guerra, né, no combate, e não voltou. Morreu. E o Martin Buber usou essa situação e se recordou e pensou: como eu não me dei conta da necessidade dele? O que aconteceu que eu não estava inteiro a ponto de me dar conta de que ele tinha pedido para falar comigo antes e eu não ouvi? Quantos de nós estamos com outros, né? Estamos aqui no Setembro Amarelo, né? Falando sobre a questão do suicídio, né? Quantos ao nosso redor estão sofrendo e nós não conseguimos olhar pequenos detalhes disso? Porque vivemos
tão no automático, tão no eu isso, né? Tão no automático das relações, que muitas vezes nós não olhamos verdadeiramente. Não estamos em contato verdadeiramente conosco. Né? Vocês percebem isso? Né? E a Gestalt é um convite, né? Tanto para quem faz terapia em Gestalt, como quem acaba sendo terapeuta, né? Tendo essa formação. É um convite exatamente para ter esse estilo de vida. É um estilo de vida diferente. Eu falo para os meus estudantes, né? Que eu não acredito numa Gestalt terapia que a pessoa não viva isso. Porque se eu tiver isso só quando eu abro a porta do consultório e sento, aí eu sou, e depois da porta para fora sou outra coisa, eu não sou aquilo. Aquilo ali não é genuíno, não é verdadeiro. Né? Então, basicamente de Gestalt terapia eu queria falar disso, quer dizer, é um convite. Convido quem puder assistir, né, no meu YouTube, no canal, tem uma introdução, tá? A Gestalt terapia, que eu falo desses conceitos de fenomenologia, existencialismo, né, fenomenologia, enfim, eu falo de todos esses conceitos e mais alguns conceitos principais de Gestalt, né? E eu gostaria de falar também a diferença entre formação de Gestalt terapia e de pós-graduação. Então, assim, quando as pessoas perguntam, Helena, qual é melhor? Né? Para mim, não tem melhor ou pior. Tá? O que tem são coisas diferentes, são complementares. Tá? Então, por exemplo, a pós-graduação aqui na Celso, tá? Ela tem por volta de 36 aulas, tá? É claro que sempre tem mais, porque, né? Mas assim, tem que ter pelo menos 36 aulas. São aulas com diversos professores, com um tema generalista. Então, aqui na pós, tá? A gente tem um estudo para falar, tem um primeiro módulo, que é um módulo mais geral, das bases, né? Que é para aprender exatamente fenomenologia, existencialismo, né? As bases da Gestalt, tá? Tanto filosófica, principalmente filosófica. Depois você tem um módulo de só os conceitos principais, tá? E depois pensar como é a Gestalt terapia em diversas áreas, né? Com criança, com adolescente, com família, em saúde mental, tá? Uma visão geral. Depois experimentam, tem um módulo de experimentar um pouco, tem alguns workshops, 3, 4, né? Dependendo da turma. E tem que fazer um TCC. Tá? Um trabalho acadêmico, escrito, segundo as normas e tudo mais. Então, a pós-graduação, ela tem um objetivo acadêmico, de você conhecer a Gestalt terapia para ser um especialista, né, acadêmico naquela área de ensino. Então, a pós-graduação, ela vai te dar uma visão geral da abordagem, vai fazer com que você tenha aulas com diversos professores, tá? Que de Gestalt terapeutas do Rio de Janeiro, tem até o Rodrigo, que é de Juiz de Fora, beijo pro Rodrigo. Ele tá com um livro novo aí publicado, tá? Um e-book grátis, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link. Então, fala, tem pergunta? Tem pergunta. Tem atendimento supervisionado? Então, a pós-graduação, tá? Não é obrigatório, tá? O atendimento supervisionado. Porque o MEC não é obrigatório. Porque lembra que o objetivo da pós é acadêmico, tá? É para vocês conhecerem a teoria e poderem sair como especialistas na abordagem. É óbvio que isso vai ajudar na clínica. Então, apesar de não ser obrigatório, há uma possibilidade para quem fizer terapia, tá? Puder comprovar terapia e fizer parte das supervisões aqui, tá? Tem como atender por volta de 6 meses no SPA da Celso, tá? Há pouco tempo, é para dar um gostinho, né? Porque a pós, ela é de aproximadamente 2 anos, apesar de vocês pagarem só 18 meses, tá? Não é mensalidade, vocês pagam um curso em 18 meses
e dura por volta de 20 meses após, porque tem um TCC, tem um tempo de TCC e tudo mais, tá? Então, tem sim, tá? O atendimento supervisionado, mas não é o objetivo, é um pouquinho, é um gostinho, tá? Então, não é uma formação clínica. Para quem quer uma formação clínica, a gente faz a formação em Gestalt terapia. Tanto que eu uso, tá? Na formação em Gestalt, eu uso o que a Associação de Gestalt Terapia Americana estabelece que tem que ser a formação de Gestalt terapia. Então, são 100 horas de supervisão, que dessas 100 horas vocês vão atender na formação em Gestalt cerca de 2 anos de atendimento clínico, tá? Supervisionado, em que vocês vão estar fazendo um curso de 3 anos, em que vocês vão ter terapia de grupo, vocês vão ter, né, claro, a aula teórica também, óbvio, né? Mas sempre voltado para lapidação do terapeuta. Então, é um trabalho emocional, então é um trabalho, enquanto na pós é uma graduação, pós-graduação é uma graduação, então são turmas grandes, né? Para a gente pagar uma estrutura de uma pós-graduação, né? São muitos professores, é a estrutura, são muitos funcionários, então a turma é como na graduação, é uma turma grande, né? Mas não tem problema, porque o objetivo, claro que toda aula tem uma prática, porque não existe aprender Gestalt terapia só na teoria, não existe isso, né? Então tem sim uma prática, mas não é a mesma coisa, apesar de ser muito bom, a gente tem alunos que comprovam isso, a pós-graduação é muito boa, mas é muito boa para o seu objetivo. Então isso vai deixar a pessoa com um título, né, que é bom para um concurso público, bom para quem quer, de repente, já ser o primeiro passo para poder fazer o mestrado, para quem quiser dar aula, é um passo para isso, né? Para um concurso público, que é uma pós-graduação, isso dá pontos, né? Agora, a formação é para quem quer ser terapeuta clínico. Em todas as abordagens, inclusive na Gestalt terapia, cada abordagem tem a sua formação clínica. Tem abordagens que são de 5 anos, né, de formação, tem abordagem que nem tem tempo, você começa e nunca termina. A Gestalt terapia são 3 anos, tá? E eu coloco esse tempo mesmo. Então, são 3 anos em que você faz terapia de grupo com um grupo, então são grupos pequenos, né? No máximo, do máximo 15 pessoas, mas normalmente são 12, então são que, né, fica esse tempo, então assim, tem um trabalho emocional, você se expõe mais. Numa pós-graduação, apesar de ter algum trabalho de grupo, você não vai se expor tanto, né? Os trabalhos emocionais têm um trabalho emocional, mas você não vai se expor tanto quanto numa pós que você tem um grupo, né, que é mais íntimo, né, num consultório, então assim, você tem o mesmo professor, ou praticamente todas as aulas são os mesmos professores, o mesmo professor. Então, no caso do Saber Psi, eu que dou, né? Então, assim, nessa é diferente, é como se você tivesse um terapeuta, vamos dizer assim, todo esse tempo. Então, assim, é diferente, tá? Então, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão fazendo a pós dizendo que estão fazendo uma formação de Gestalt. Não estão. Estão fazendo uma pós em psicologia clínica com um tema de Gestalt. Para fazer formação, tem que fazer a formação. É meio óbvio, mas né? A formação tem que ser a formação. Ok? Perguntas? Precisa fazer algum curso introdutório da Gestalt antes de fazer a formação? Então, no meu caso, na formação que eu dou no Saber Psi, não precisa fazer curso de introdução, porque eu coloco o primeiro módulo da formação é a introdução, entendeu? Então você já começa e já está indo, porque as pessoas, tem outros que fazem uma introdução a Gestalt mais 2 anos e meio. Eu boto 3 anos com tudo, então você já começa, já faz com o mesmo grupo, né? São as mesmas pessoas, eu acho que é interessante. Tá? Então, aqui na Celso Lisboa, dia 6 de outubro, a gente vai começar uma nova turma da pós-graduação em Gestalt, né, aqui. Né? Todos estão convidados, algumas pessoas estão aqui já vão fazer parte. E a formação em Gestalt vai começar dia 20 de outubro, lá no Saber Psi, em Copacabana.
né? As duas turmas, estamos com vagas das duas aí abertas, né? Vocês têm alguma pergunta sobre Gestalt? Então, espero que tenham compreendido, né? Espero que tenham gostado. Agora a gente vai terminar essa live. Ah, tem outra pergunta. Cada módulo tem um tempo específico? Tem, mais ou menos. Alguns módulos são 6 meses, alguns módulos são 8 meses. Tá? No site www.saberpsi.com.br, tá? Tem uma aba lá, Psicologia, Curso de Formação. E aí tem os diversos módulos, tá? Mostrando que alguns são 8 meses, alguns são 6 meses, enfim, tem as diferenças. E a pós-graduação é aqui no site da Celso, mais detalhes, www.celsolisboa.edu.br. Para saber mais sobre a pós, já pode se prescrever para essa turma de 6 de outubro. Tá? Mais perguntas? Mais perguntas? Não. Não? Então agora eu vou fechar essa live para não ficar muito grande e vamos fazer uma outra sobre Enneagrama, né? Então quem quiser aí no ao vivo ficar para ver a próxima, né? Que acho que é melhor terminar esse e fazer outro, né? E aí a gente vai falar sobre o Enneagrama e eu acho que é interessante porque também é uma forma de a gente trabalhar, né, essa questão do diagnóstico em Gestalt terapia. Então, daqui a pouco, vamos ter uns 10 minutinhos de intervalo. Então, quem está aí no Instagram pode esperar uns 10 minutinhos e a gente vai começar a falar sobre Enneagrama com a Tayana e o Fernando. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não. Então tá. Beijo. Tchau.